Então, estamos muito felizes hoje de estar aqui mais uma vez. Eu sempre digo isso, mas não é uma proforma. Eu digo porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito importante vivermos nesse ambiente, estarmos nesse ambiente, buscando a face do Senhor, meditando, se santificando. Você sabia que enquanto você está aqui, você está se santificando. Amém? Enquanto você se santifica seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você santifica a sua casa, porque Deus tem o interesse de santificar a nossa casa. Amém? Mas isso não funciona como uma mágica. Eu estou aqui, então lá está sendo santificado. Não, isso funciona como o que eu levo para dentro da minha casa. Amém? Eu santifico porque eu levo algo que santifica. Amém? Eu santifico porque eu levo algo que muda, algo que transforma. Então, eu quero ler com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Quando o Senhor Deus faz uma pergunta para Samuel, imagine Deus fazer uma pergunta para você dessa. Talvez se você não esteja aqui desta forma, tudo bem, melhor ainda, mas se você está, talvez essa pergunta seja para você nessa noite. Veja o que diz o texto. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 16, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Deixa que pergunta. Deixa que pergunta. Vamos ler todos juntos? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, revela a tua vontade, revela o teu querer, revela a tua palavra, que nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo possa ter total liberdade aqui entre nós, falar por meio de mim. Teu servo, sou só um instrumento, mas a tua palavra, teu povo, não vai voltar sem receber a porção dela, a porção do teu Espírito, a porção da tua palavra. Nós assim te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu pergunto a você, querido, quem nunca ficou triste? Ou quem talvez não esteja vivendo um momento triste? Um momento de tristeza. Você olha assim e diz: eu estou triste. E geralmente é interessante que esse estado de tristeza, podemos assim chamar um estado meio depressivo, né? Muitas vezes são escondidos por trás de sorrisos. E eu, terapeuta, conselheiro, tem que ter muita sensibilidade, porque o sorriso, o jeito, o corpo, a postura ativa esconde muitas vezes uma tristeza lá interna. Não se confunda, mas fulano estava tão bem. Não estava bem porque ela tem muitas vezes a habilidade, a facilidade de esconder as emoções. E é algo normal. Ficar triste é algo normal. Quero dizer para você que ficar triste é normal. Você pode dizer assim? Ficar triste é normal. Não é normal permanecer triste. Permanecer triste não é normal. Permanecer triste é que é perigo. E nem sempre as tristezas saem da gente com tanta facilidade. O autor do livro Aconselhamento Cristão, Gary Collins, vai dizer que existia um pregador que dizia que a vida tem 3 estágios. Tem quantos estágios? O primeiro estágio é os dias de pico, que é aqueles dias maravilhosos. Ok? Dias de quê, pastor? Dias de pico. E não dá para viver dias de pico o tempo todo. Tem gente que quer, né, viver
Dias de pico o tempo todo. Com tudo. Com igreja, com casamento, com namoro, né? Ou namoro, noivado, ou no trabalho. Enjoou do trabalho, quer mudar de trabalho porque quer viver mais agora dias de pico, muito trabalho. Dias maravilhosos. E existe outro que é dias comuns. Diga, dias comuns. Porque, na verdade, a maioria das coisas que fazemos são repetidas, sim ou não? E nem sempre estamos depressivos, né, Valmir? Sempre. Vamos trabalhar todo dia, fazemos feira todo mês, compramos coisas para dentro de casa, lavamos prato todo dia, cuidamos da casa, varremos, limpamos, sim ou não? E nem sempre estamos depressivos, porque são coisas, dias comuns. Existem dias de pico e existem dias comuns. E esse pregador norte-americano, da Igreja Batista do Sul, ele vai dizer que existem também os dias negros. Diz o que, pastor? Dias negros. Que são dias de desânimo, turbulências, dúvidas, desespero, desânimo. Hoje é dia de eleição, sim ou não? Eleição para prefeito, vereador. Para quem ganhar, será um dia de pico. Um dia maravilhoso. Um dia marcante. Um dia ímpar. Para quem perder, será um dia nebuloso. Será um dia negro. Será um dia marcado por uma derrota. Tanto esforço, né? Tem mais de, se não me falha a memória, 39 municípios em Jaboatão. Só são eleitos, parece que 17 vereadores. Cada município ainda fica sem vereador. E ainda tem uns caras que dizem que é meu. Então o outro não pode ir lá trabalhar. Mesmo sendo contratado e pago por nós, o outro não pode trabalhar, porque o outro se fiou dizendo, se entrar eu mato. É mesmo, viu? Se entrar eu mato. Essa área é minha. Tá? Peço muita coisa a Deus. Uma das que eu não peço é para ser político. Que Deus tenha misericórdia de mim e me livre disso. Apesar de que o salário de vereador é R$24.800, fora regalia. Tem muita gente que corre atrás. Valendo, hein, Valmir? 24 milzinho, 4 anos garantido, reeleição se fizer um bom trabalho. Muda de vida, muda não. Milhões de pessoas. Tá? Mais de 500 candidatos para 17 vagas. Todo mundo. Peço a Deus que Deus me... Se um dia eu tiver aqui dizendo, ó, vou ser candidato é porque Deus sou muito. A barra. Mas, pelo dinheiro eu estaria na frente, hein, Valmir? Pelo salário? É por isso que muita gente está. Muita gente não está porque ele quer ajudar as pessoas. É pelo dinheiro. Mas, bom, vamos voltar. Hoje é um dia que vai alegrar, né, aqueles que o seu candidato... Né? Quem teve um candidato aqui? Quem teve um candidato? Quem teve um candidato? Quem o seu candidato ganhar vai ser um dia maravilhoso, um dia de pico. Né? Um dia alegre. Mas eu pergunto a você, os dias são assim? Os dias não são assim. E, na verdade, os meses, às vezes, não são assim. E, às vezes, há anos se passam e não são tão maravilhosos. Na verdade, às vezes, nós temos que aprender a conviver com dias difíceis, mas praticando o exercício do contentamento. Do que, pastor? Contentamento. Você pode repetir comigo? Contentamento. A palavra contentamento vem de contente, de alegre. Amém? E os dias são maus. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Não é um ânimo ruim, é um ânimo bom. Amém? Então você precisa dizer, como disse a canção, ei, meu coração, não se envergonhe. E cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos. Louve ao Senhor. Porque você precisa dizer para você, eu preciso parar de chorar e louvar a Deus pelo que Ele tem me dado, pelo que Ele tem feito em minha vida. Então, acontecem muitas coisas para ficarmos deprimidos, para chegarmos a esse pico, esse momento, sabe, de um ensaio depressivo, ou às vezes até um período de depressão. A depressão
ela é uma palavra clínica. Eu não sou psicólogo, sou pastor, mas li sobre isso. Estudei psicologia da religião, psicologia no seminário, mas não tenho autoridade para falar sobre isso, mas falando do que os autores, mestres da área falaram, eles dizem o seguinte, que, primeiro, a depressão traz uma tristeza acompanhada de pessimismo. Quem está triste sempre é negativo. Sim ou não? Você vai conversar com alguém triste não vai levar você para frente. Então, é o tanto que a Bíblia diz, tem alguém triste, faça oração. Tem alguém alegre, cante louvor. Ou seja, a Bíblia diz, respeite as estações. Porque não adianta. Alguém que está triste não vai cantar louvor. Não adianta você chegar e dizer, canta, se alegra, Deus é bom, ela sabe que Deus é bom, mas ela está... Não é falta de fé. Gente, precisamos parar de entender que muitas vezes tristeza é demônio. Tristeza é incredulidade. Não, tristeza muitas vezes é algo que vem roubar nosso ânimo, uma decepção, uma frustração. O Senhor chegou aqui para Saul e disse, olha, até quando você vai ficar triste? No caso aqui, ele estava triste por conta de Saul. Saul havia sido rejeitado por Deus, vamos. Saul havia sido rejeitado por quem, irmãos? Por Deus. E aí, Samuel estava triste por causa de Saul. E quantas vezes nós ficamos tristes por conta de alguém? Sim ou não? Às vezes as pessoas nos levam a ficarmos tristes. Por quê? Porque nós colocamos uma expectativa. Diga expectativa. Criamos uma expectativa na figura de alguém. Ou criamos um personagem. Ou adotamos aquela pessoa como alguém que ela nem se adotou pra gente. Isso é tão sério, querido. Pastor Valdemir é meu pai. Mas pastor Valdemir nem se adotou como meu pai. Então eu vou começar a alimentar uma expectativa para que Valdemir seja meu pai. E Valdemir não vai ser meu pai. No dia do meu aniversário, Valdemir nem ligou para mim. Então eu começo a ficar triste com Valdemir. E começo a dizer que Valdemir não me ama. Que ele tem algum problema comigo. Porque eu criei uma expectativa em Valdemir. Você está entendendo? Veja como isso aqui é sério, queridos. Diga, nossa mente é algo muito sério. Então eu crio uma expectativa e eu nem perguntei se esse é meu pai. Então eu vou começar a dizer, tu tem um problema comigo. Mas na verdade ele não tem problema nenhum. Eu que criei uma expectativa e comecei a me frustrar com o que eu criei. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas das nossas dores e frustrações, nós criamos elas. E eu sei, isso é chato. Estou entrando na área agora que eu não dei glória a Deus, não. Eu sei. É chato. Mas precisamos entender que Deus quer que a gente saia desse ambiente de tristeza. Deus quer que a gente saia da onde? Do ambiente de tristeza. Ficar triste é normal, né? Permanecer triste. Aí o Senhor está dizendo para você, para mim nessa noite, até quando? Diga para o seu irmão, até quando? Vira a pessoa que está ao seu lado, vai perguntar a ela. Ela pode estar atrás, até quando? Sabe por quê? Porque se você ficar assim, você não vai transitar, você não vai passar para um novo ciclo. Para um novo ciclo. Então, em primeiro lugar, quando eu abandono a tristeza, eu estou apto para um novo ciclo. Amém? Quando eu, o que, pastor? Quando eu abandono a tristeza, eu estou apto para um novo ciclo. Porque Deus te ama. Amém? E o que Ele tem de novo, Ele não quer misturar com o que tu está guardando velho. Porque tem gente que está guardando coisa do passado e não está se preparando para receber o novo. E fica perguntando, Deus, cadê o novo? Aí Deus está dizendo assim, eu preciso que você abandone
necessário. Eu preciso que você libere quem te magoou. Eu preciso que você libere quem te traiu. Eu preciso que você libere quem te feriu. Por quê? Porque você não vai viver novos ciclos se você não abandonar os ciclos anteriores. Você está preso. Você está acorrentado. Você está aprisionado. Eu não estou mandando aqui ninguém abandonar o casamento, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que se algo está te prendendo e algo está te ferindo, você precisa se amarrar disso. A pergunta para Samuel foi muito contundente. O Senhor disse, olha, Samuel, até quando você irá ficar triste com Saul? Eu pergunto a você, todos aqui nessa noite, todos, olha para aqui, para os meus olhos azuis. Quem está te prendendo? Isso é sério, é um gabinete coletivo agora, gabinete pastoral coletivo. Por isso que quem vem para um culto tem Bíblia e pastoreio precisa de gabinete. Amém? Quem está te prendendo? A Bíblia está dizendo até quando você vai ficar entristecido com Saul. Porque eu tenho novos ciclos. Ah, não, eu não faço mais nada na igreja. Não conte comigo. Conte comigo. Porque a última igreja que eu passei foi um desastre. Quero entrar e sair. Não saber nem o nome do pastor. O Senhor tem mais. Amém, queridos? Deus tem mais. Você não pode decidir isso. Porque você tem um Deus que está acima de você. E Ele vai vir perguntar a você. E Ele está perguntando hoje. Até quando? E você vai ficar aguardando essa nada. Mas meu pai não me queria. Minha mãe botou ele para fora. Chutou a bunda dele. Porque eles não davam certo. Ela devia ter perdoado. Mas ele também podia ter corrido um pouco atrás. Mas ela também poderia ter cedido. Mas ele também poderia ter sido romântico. Ele também poderia ter tido conquistar ela. Ela deu várias chances. E ele também não aproveitou. Aí fica o filho. Com ódio da mãe, com raiva do pai. Com amor ao pai, com amor à mãe. Ora com raiva da mãe, ora com raiva da mãe. Aí fica alimentando. Eu acho que é alguém daquilo ali que está parado. Então, Deus quer te tirar desse ambiente de tristeza. Porque você fica alimentando isso e isso vai te paralisar. E aí você não vai fluir no que tem que fluir. Quem está entendendo? Diga um amém. E aí a tristeza é algo muito ruim. Vai te deixar na inércia. Vai te deixar parado. Vai te deixar fadigado. Vai te deixar sem energia, sem disposição, sem vontade para nada. A tristeza é algo muito ruim. Samuel estava assim. Samuel tinha paralisado espiritualmente porque alguém tinha parado na obra. Isso acontece muito no ambiente de liderança. A gente cria uma expectativa naquela pessoa, diz, vai dar um crentão. Vai dar um líder. Vai ser um grande homem de Deus. Vai ser uma grande mulher de Deus. E de repente o Senhor diz assim, eu não estou mais com ele. E você diz assim, não, Senhor, por favor, não. Como assim? Não, eu não estou mais com ele. Por quê? Porque ele não faz o que eu mando. Ele faz o que ele quer. E Deus não tem chamado com quem faz o que quer. Deus tem chamado com quem faz o que ele manda. Deus tem negócio com quem obedece a sua voz, não quem faz o que quer. Saul foi para uma festa, né? Aliás, melhor dizendo, uma guerra. E poupou o rei, trouxe os melhores animais. Ele desobedeceu. Diga assim, com Deus não se brinca. Deus só fala uma vez, queridos. Perdoar, ele perdoa muitas, mas só fala uma. Amém? Isso é um segredo de Deus. Ele só fala uma vez. E pode até desobedecer mais. E ele vai te perdoar mais. Mas ele só fala uma vez. E aí, quando ele desobedece, se instala no coração de quem levanta a tristeza.
Às vezes você está projetando aquele filho vai para outro caminho. Diga assim, meu filho está nas mãos de Deus. Minha filha está nas mãos de Deus. Você não vai ter controle. Como assim? Não gostei não. Essa frase agora não. Eu como pai não vou ter controle. Você está dizendo o quê? Que eu não tenho moral? Não, não tenho. Chegar um momento que vai fugir do seu controle. Chega o dia que você vai ter que confiar em Deus. E somente em Deus e pronto. Não sei se para alguns você já chegou. Mas vai chegar. Mas como é que vai ser? Como é que vai namorar? Como é que vai casar? Como é que vai viver? O marido vai tratar bem, vai passar fome, vai... Queridos, você está morrendo de véspera. Você está morrendo de véspera. Você sabia que a maioria dos seus medos, muitos deles não vai acontecer? Muitos dos nossos medos não vai acontecer. Não vai acontecer. Muitos dos nossos medos. Não vai acontecer nada com os nossos filhos. Do que a gente tem medo. Vai acontecer outras coisas, mas do que a gente tem medo, não vai acontecer nada. Então, queridos, o Senhor vai e chega para Samuel e diz, olha, até quando você vai se entristecer? Deixa eu dizer algo para você. A responsabilidade de manter esse status é sua. Não é de Deus. Eu peço que Deus me livre dessa dor. Não, é você que tem que decidir parar com essa dor. Amém? Porque Deus podia ter chegado para ele aqui e ter dito assim, olha, eu vou remover tua tristeza. Não é assim? Pastor, ore por mim, estou tão triste. Não, não adianta. Não adianta, queridos. Não adianta eu orar por você, a pastora Gisele, que é de oração, a pastora Elisângela, o pastor Valdemir. Não adianta, tu juntar os pastores tudinho, ungir, derramar óleo na tua cabeça. Deus, ela não quer ficar mais triste. O Senhor vai dizer assim, não, até quando ela quer ficar com esse sentimento no coração? Diga assim, Deus não me paralisou. Eu me paralisei. A tristeza me paralisou. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E você está preso porque, mas ninguém passou pelo que eu passei, pastor. É possível o senhor dizer isso. Você diz isso que a sua vida é muito boa. Dá para ver. O senhor aí, dá para ver que o senhor não tem problema. Não é? Mas o que eu passei, metade do senhor não passou. Tá certo, eu sei que foi doloroso, foi difícil. Cada um tem suas dores aqui. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, até quando? Você vai ficar carregando esse fardo? Até quando você vai ficar carregando essas bolsas de tristeza? Está na hora de abrir isso. De tirar o que não presta. E ficar somente com o que trouxe ensinamento. Eu vou te dizer outra frase aqui que vai marcar a tua vida. O que não te matou, te fortaleceu. Amém? Se o que tu passou não te matou, te tornou mais forte do que você era. Porque você não imaginava nunca que eu ia aguentar o que eu aguentei. Você aguentou. Porque o que você passou te levou para outro ambiente. O que você passou te levou para outro ciclo. Então você não tem que estar carregando ao céu da vida azar, não. Você vai trazer a maturidade. Amém, queridos? Você vai trazer a experiência. Você vai trazer o diabo sempre vai tentar levar você para o ambiente de humilhação que aquela dor te causou. Amém? Quem está ouvindo aqui? Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu que o filho, meu irmão me disse cada palavra que, queridos, tu não voou no pescoço dele, não matou ele, tu aguentou toda aquela humilhação, porque tu está preparado para o tempo da exaltação. Se tu aguentou toda aquela calúnia, toda aquela difamação, tu aguentou toda aquela humilhação, aguenta ainda. Isso não te matou, isso está te deixando mais forte.
do que você imaginar. Agora sim, mas Deus tem novos ciclos. Deus tem novas etapas. O teu trabalho profético não parou. Tua responsabilidade como sacerdote do teu lar, como sacerdote da tua casa, como homem, provedor, dono de casa, pai, mulher, governanta da tua casa, não parou. Amém, queridos? Aí veja o que o Senhor fala, versículo 2. Versículo 2. Ele disse assim, olha, Samuel, porém, disse, como poderei eu ir, Saul? Como saberá disto, me matará. Na verdade, eu acho que no versículo 1 ainda, o Senhor diz assim, eu rejeitei, eu já escolhi outro rei para Israel. Queridos, romper com os ciclos dói. Porque agimos na alma. Nos apaixonamos pelas coisas erradas. E isso dói. Mas Deus, Ele não parou a obra dele na tua vida. Samuel disse, olha, Saul vai me matar. Se eu for ungir outro rei, e ele souber, ele vai acabar com a minha vida. Diga assim, Deus não está preocupado com isso. Ele está te mandando você fazer algo. E você vai fazer. Quem está entendendo? Você vai fazer, queridos. Diga assim, eu não vou parar. Por mais que outros não entendam. Por mais que outros me critiquem. Por mais que outros queiram me matar. Eu não vou parar. Porque tem pessoas que querem ver você parado. A primeira delas, não é uma pessoa, um espírito, é o demônio, é o Satanás, com seus demônios, quer ver você parado. Ele disse assim, agora o que levantei, intriga, a fofoca, a inveja, a contenda, a desobediência do filho, da filha, a mágoa, a decepção. O que eu levantei agora, com essa eu mato ele, eu mato ela. E aí, para tu sair vitorioso dessa, tu vai ter que se levantar. Você precisa se reerguer. Você precisa entender. Deus está dizendo, olha, eu levantei outro. Eu tenho outra missão para você. Em segundo lugar, Deus tem outra missão. Amém, queridos? Deus tem outra missão para nós. Mas eu estou preso, pastor, naquela primeira e esquece. Deus já está lá na frente. Amém? Deus já está ungindo outro rei e está mandando tu ir lá derramar o óleo desse rei. E interessante que quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé pergunta, tu vem em paz ou tu traz? Porque o profeta, quando vinha, o profeta trazia paz ou trazia juízo? Queridos, Deus quer te colocar numa posição. Amém? Ou, olha, não tem como você ser meio termo. Não tem. Você precisa de posicionamento. Sabe? Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, perigo não é os maus. O perigo é a opção dos bons. É quem tem a verdade e sabe o que tem que fazer e não se posiciona. Porque quando você se posiciona com a verdade, o Senhor está do teu lado. Amém? E a verdade falada de forma clara, com jeito, com educação, com gentileza, você fala tudo que você precisa falar. E aí, Samuel chega na casa de Jessé, e todos os filhos dele, bonitão lá, e ele disse, tem um que está pastoreando, menino bonito, dos olhos de mel. Quando entra, interessante que antes de chegar no ambiente, Samuel diz assim, nós não sentaremos à mesa,
nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. O Senhor quer te dar comandos. Amém, queridos? O Senhor quer te dar posicionamento. Quando você sai desse ambiente, um ambiente de tristeza, um ambiente de, sabe, meu Deus, porque era a paz fulano, era para estar, era. Diga assim, era. E a dura realidade é que a gente vai ter que conviver com o era. Ih, pastor, ficou meio chato agora. Eu não gostei muito da palavra. Não. Então quer dizer que eu não posso ter fé? Não, você pode ter fé e declarar. Amém? Mas você não pode mudar a situação com a força do seu braço. Você precisa depender do Senhor. Tem coisa que você tem que colocar nas mãos de Deus. E conviver com... Mas já era para estar, sim, já era para estar. Mas não quer dizer também que vai ficar desse jeito. Mas a grande questão é que a vida continuava para Samuel. A vida continua para você. A vida continua para você. O ministério dele não tinha parado. Tem gente que talvez seja aqui, não, chegou ao fim. Por mim, eu queria dormir, acordar no outro dia, não ser mais pai, não ser mais mãe, não ser mais membro de igreja nenhuma, não ser mais filho. Queria que Deus me levasse. Quem diz isso, queridos? Está num ambiente de frustração e de tristeza. Mas deixa eu dizer algo para você. Até quando você vai ficar entristecido? Até quando? Porque seus filhos cresceram. Seus filhos cresceram. Seu marido, sua esposa já são maior. Não saia do lugar que Deus te posicionou. Amém? Mas entenda. Deus quer te levar para lugares mais altos. Deus quer te colocar em lugares mais altos. Deus quer fazer com que você continue a obra dele. E Samuel chegou lá e disse, olha, o menino vai vir para a mesa com todos nós. Nós vamos comer todos juntos. Deus quer restaurar a tua autoridade profética dentro da tua casa. Deus quer restaurar a tua autoridade, teu cajado. Amém? Tu vai chegar num ambiente que vai ser luz, tu não vai ser trevas. Tu vai chegar num ambiente que vai exaltar o nome do Senhor. E as pessoas vão dizer, como pode? Passando por essa luta, por essa dificuldade, e ele permanece fiel. Ela permanece servindo a Deus naquela igreja, na mesma ainda, sim, na mesma ainda. Porque ele não venceu. Ele não tem prazo de validade, a validade dele é eterna, ele é para a eternidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, até quando você vai ficar assim? O que é que você vai fazer com essa palavra hoje? O que é que Deus está movendo em você? Eu peço que o grupo louvor suba. O que é que Deus está movendo em você? O que é que o Senhor quer falar contigo nessa noite? Em que área você precisa entender que Deus tem algo a tratar na sua vida? Deus quer restaurar você. Deus quer te colocar de pé. Deus quer fazer com que você continue marchando e servindo a Ele, e trabalhando na obra dEle, e sendo um instrumento nas mãos dEle, na tua casa, no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé.